Tempo Pascal, oitava da Páscoa, terça-feira. Tema 49. Jesus Cristo vive para sempre. Pontos a meditar. 1. O Senhor aparece a Maria Madalena. Jesus na nossa vida. 2. Presença de Cristo entre nós. 3. Procurar e manter um trato íntimo com Cristo. O exemplo de Maria Madalena nos ensina que quem procura com sinceridade o Senhor acaba por encontrá-lo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Maria Madalena voltou ao sepulcro. Comovem-nos o carinho e a devoção desta mulher por Jesus, mesmo depois de morto. O amor daquela que estivera possuída por 7 demônios continuava a ser muito grande. A graça havia arraigado e frutificado no seu coração depois de ter sido libertada de tantos males. Vimo-la fiel nos momentos duríssimos do Calvário. Agora, Maria permanece fora do sepulcro chorando. Uns anjos, que ela não reconhece como tais, perguntam-lhe por que chora. Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Era a única coisa que lhe importava no mundo. Ditas estas palavras, prossegue o evangelho da missa de hoje. Voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Maria não tinha parado de chorar a ausência do Senhor e as suas lágrimas não lhe permitem vê-lo quando o tem tão perto. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Vemos Cristo ressuscitado que se apresenta sorridente, amável e acolhedor. Ela, pensando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Bastou uma só palavra de Cristo para que se fizesse luz nos seus olhos e no seu coração. Jesus disse-lhe: Maria. A palavra tem essa inflexão única que Jesus dá a cada nome e que traz consigo uma vocação, uma amizade muito singular. Jesus também nos chama pelo nosso nome, num tom de voz inconfundível, e a sua voz não mudou. Cristo ressuscitado conserva os traços humanos de Jesus passível, a cadência da voz, o modo de partir o pão, as marcas dos pregos nas mãos e nos pés. Maria voltou-se, reconheceu Jesus, lançou-se aos seus pés e exclamou em arameu: Raboni, que quer dizer mestre. As suas lágrimas, agora irreprimíveis como o rio que transborda, são de alegria e felicidade. O apóstolo São João quis conservar-nos a palavra hebraica original, Raboni, com que tantas vezes tinham chamado o Senhor. É uma palavra familiar, insubstituível. Jesus não é um mestre entre tantos, mas o mestre, o único capaz de mostrar-nos o sentido da vida, o único que tem palavras de vida eterna. Maria vai ter com os apóstolos para cumprir a indicação que Jesus lhe acabava de dar e diz-lhes: Vi o Senhor. Ressoa nas suas palavras uma imensa alegria. Agora que sabe que Cristo ressuscitou, como mudou a sua vida em comparação com os momentos anteriores em que só procurava honrar o corpo morto do Senhor. Como se torna diferente também a nossa existência quando procuramos comportar-nos
de acordo com esta consoladora realidade. Jesus continua entre nós, exatamente como naquela manhã em que Maria Madalena o confundiu com o jardineiro do lugar. Cristo vive. Não é Cristo uma figura que passou, que existiu num tempo e que se retirou, deixando-nos uma lembrança e um exemplo maravilhosos. A sua ressurreição revela-nos que Deus não abandona os seus. Pode a mulher esquecer-se do fruto do seu ventre, não se compadecer do filho de suas entranhas? Pois ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Tinha ele prometido, e cumpre a sua promessa. Deus continua a achar as suas delícias entre os filhos dos homens. Jesus chama-nos muitas vezes pelo nosso nome, no seu tom de voz inconfundível. Está muito perto de cada um, que as circunstâncias externas, talvez as lágrimas, como aconteceu com Maria Madalena, provocadas pela dor, pelo fracasso, pela decepção, pelas penas, pelo desconsolo, não nos impeçam de ver Jesus que nos chama, que saibamos purificar tudo aquilo que possa turvar o nosso olhar. Dois. Cristo Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem no seio virginal de Maria, está no céu com o mesmo corpo que assumiu na encarnação, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Também nós, como Maria Madalena, contemplaremos um dia a humanidade santíssima do Senhor, e enquanto não chega esse momento, temos que fomentar o desejo de vê-lo. Ouço no meu coração, procurai o meu rosto. Eu procuro, Senhor, o vosso rosto. No céu veremos Jesus como é, sem imagens obscuras. Será o encontro com alguém que nos conhece e a quem conhecemos, porque já teremos estado com ele muitas vezes, num trato íntimo de amizade. Além de estar no céu, Cristo está realmente presente na Eucaristia. A única e indivisível existência de Cristo, o Senhor glorioso nos céus, não se multiplica, mas pelo sacramento torna-se presente nos vários lugares do orbe da terra em que se realiza o sacrifício eucarístico. Essa mesma existência, depois de celebrado o sacrifício, permanece presente no Santíssimo Sacramento, o qual, no tabernáculo do altar, é como que o coração vivo dos nossos templos. Por isso, estamos obrigados, por uma obrigação certamente suavíssima, a honrar e adorar na hóstia santa, que os nossos olhos veem o próprio Verbo encarnado, que os nossos olhos não podem ver, e que, não obstante, se tornou presente diante de nós sem ter deixado os céus. A presença de Jesus vivo na hóstia santa é a garantia, a raiz e a consumação da sua presença no mundo. Cristo vive e está também presente com a sua virtude nos sacramentos. Está presente na sua palavra, quando se lê na igreja a Sagrada Escritura. Está presente quando a igreja ora e se reúne em seu nome. E está também presente de uma maneira íntima, profunda e inefável. Cumpriu-se a promessa que fez aos apóstolos quando se despedia deles na última ceia. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Deus habita na nossa alma em graça, e aí devemos procurá-lo, aí devemos escutá-lo, pois nos fala, e poderemos entendê-lo se tivermos o ouvido atento e o coração limpo. São Paulo refere-se a esta inabitação quando afirma que cada um de nós é templo do Espírito Santo. Santo Agostinho, ao considerar a presença inefável de Deus na alma, exclamava: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo.
Mantinham-me atado longe de ti, essas coisas que, se não fossem sustentadas por ti, deixariam de ser. Chamaste-me, gritaste-me, rompeste a minha surdez, brilhaste e resplandeceste diante de mim, e expulsaste dos meus olhos a cegueira. Na alma em graça, o Senhor está mais perto de nós do que qualquer pessoa que esteja ao nosso lado, mais perto do que o filho ou o irmão que tendes nos vossos braços ou conduzis pelas mãos. Está mais presente que o nosso próprio coração. Não deixemos de manter sempre um trato de intimidade com Ele. Três. Cristo vive e está presente de diversos modos no meio de nós e mesmo dentro de nós. Por isso devemos sair ao seu encontro, esforçar-nos por ter maior consciência da sua proximidade inefável, para que, tendo-o mais presente, procuremos conviver mais com ele e fazer com que o seu amor cresça em nós. É preciso procurar Cristo na palavra e no pão, na Eucaristia e na oração, e tratá-lo como se trata um amigo, um ser real e vivo como é Cristo, porque ressuscitou. Cristo, lemos na Epístola aos Hebreus, como permanece sempre, possui eternamente o sacerdócio. Daí que pode perpetuamente salvar aqueles que, por seu intermédio, se apresentam a Deus, posto que está sempre vivo para interceder por nós. Cristo ressuscitado, é o companheiro, o amigo. Um companheiro que se deixa ver apenas entre sombras, mas cuja realidade inunda toda a nossa vida e nos faz desejar a sua companhia definitiva. Se contemplarmos Cristo ressuscitado, se nos esforçarmos por olhá-lo com olhar limpo, compreenderemos profundamente que também agora nos é possível segui-lo de perto, viver a nossa vida ao seu lado e assim engrandecê-la e dotá-la de um sentido novo. Com o decorrer do tempo, ir-se-á estabelecendo entre Cristo e nós uma relação pessoal, uma fé amorosa que hoje, depois de 20 séculos, pode ser tão autêntica e certa como a daqueles que o contemplaram ressuscitado e glorioso, com os sinais da paixão no seu corpo. Notaremos que, cada vez com mais naturalidade, referiremos ao Senhor todas as coisas da nossa existência, e que já não poderíamos viver sem Ele. Encontrar o Senhor exigirá por vezes uma busca paciente e laboriosa, um recomeço diário, talvez sob a impressão de ainda estarmos nos primeiros passos da vida interior. Mas se lutarmos sem desanimar ante os possíveis retrocessos, muitas vezes aparentes, estaremos sempre mais próximos de Jesus. O exemplo de Maria Madalena, que persevera na fidelidade ao Senhor nos momentos difíceis, ensina-nos que quem procura o Senhor com sinceridade e constância acaba por encontrá-lo. E em qualquer circunstância da nossa vida, encontrá-lo-emos muito mais facilmente se iniciarmos a nossa busca levados pela mão da Virgem, nossa Mãe, a quem dizemos na Salve Rainha: mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.